Olá, meu nome é Eli Melo Costa, sou graduada em Letras, sou professora da Sala de Atendimento Educacional Especializado, AEI, da Escola Estadual Abel Freire Coelho, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No momento, estou como aluna cursista do curso da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. Sou uma mulher branca, uso óculos de armação preta, tenho cabelos loiros que no momento estão amarrados e uso batom de tom claro. Eu vou falar um pouco sobre a questão da importância da linguagem no desenvolvimento humano, baseado na obra de Levi Vygotsky, que foi estudado durante o módulo 2. A principal questão dessa obra, desse texto que nós vimos, foi a questão da linguagem, que a linguagem ela não tem uma função meramente comunicativa. Ela serve para transmitir informações, ideias, pensamentos, instruções entre os indivíduos, Ela exerce um papel muito mais profundo, vamos dizer assim, na construção da subjetividade, da cultura, do eu. E durante a obra, durante a leitura do texto, a gente vai percebendo que essa é o aspecto mais imediato dessa linguagem, é que ela permite uma interação social, ela organiza a convivência humana, ela transmite conhecimentos, valores, ela media relações de poder, de afeto, de trabalho, e ela é um elemento de constituição da subjetividade, do eu, porque cada eu se manifesta de forma diferenciada de acordo com a linguagem que ela vive, que ela experimenta. E a linguagem ela não expressa somente aquilo que a gente sente, o que a gente pensa, Ela forma o nosso modo de pensar quando a gente tem também, ele fala da questão da importância da dupla mediação. O que seria isso? É uma mediação semiótica. Quando nós vimos lá no vídeo que tem da apresentação do módulo também, quando a criança se apropria da parte escrita e ao mesmo tempo ela relaciona a parte escrita a esse objeto, Quando ela fala da cadeira, ela lê cadeira e ela associa essa palavra cadeira à imagem semiótica desse objeto. E ali cadeira passa a ter um significado, um significante para ela de forma concreta. Então, a importância da linguagem mediante esse processo de mediação seria isso, basicamente a ideia de que o desenvolvimento psicológico desse sujeito, ele ocorre por meio da mediação de signos, como a linguagem, em 2 níveis. Existem vários tipos de mediação e mais à frente a gente pode ver um pouco dessa mediação no sentido de quais são esses tipos de mediação. Seria a mediação social, que é aquela que o indivíduo especialmente ele ocorre na infância. Ele aprende e internaliza os signos por meio das interações sociais, das interações em que ele vive, como com os pais, com os professores, com os colegas. A mediação individual, ou seja, intrapsicológica, que ele começa a associar o meio a que ele vive, as relações, E isso depende muito da comunicação, da forma como ele vê a linguagem com os outros. E, em síntese, essas funções mentais, vamos dizer assim, o abstrato, a linguagem, a memória, a atenção, essas funções, elas não surgem biologicamente, vamos dizer assim, nas relações interpessoais. A criança, primeiro, ela participa segundo Vygotsky, ela participa de atividades em colaboração com os outros, ou seja, com o meio social, e só depois ela começa a internalizar esses processos. E isso é interessante porque assim, a gente percebe que realmente, quando a criança está no processo de alfabetização, de construção de meio, no meio social, a linguagem ela não serve apenas para se comunicar, mas ela começa a servir para reestruturar o pensamento, Ela estrutura o pensamento, interagir, para que ela possa interagir verbalmente com os outros, com os pares, e essa criança ela começa a transformar as experiências vividas, as experiências sociais, e através da linguagem, estruturas mentais também internas.
E a questão de ter uma mediação, essa questão, a mediação, a aprendizagem, ela é impulsionada pela mediação de alguém, e chega um dos conceitos muito falado, né, sobre a questão da zona de desenvolvimento proximal, que Vygotsky tanto fala, que mostra o potencial de aprendizagem do auxílio, né, de ter um mediador para facilitar essa aprendizagem, né, dos sujeitos, facilitar essa interação. E com isso também vem o processo de internalização, que é as práticas sociais, né, ou seja, as ações externas que tornam essas estruturas mentais, vamos dizer assim, vividas, tornam-se um funcionamento psíquico do sujeito. O sujeito começa a interagir com o meio, começa a internalizar o que ele realmente adquiriu e conviveu naquele espaço, naquele ambiente. E por fim, assim, a obra é bem interessante, tem vários conceitos, mas o desenvolvimento psicológico, ele é um processo, ele ressalta principalmente que ele é um processo histórico sociocultural, né, no qual os indivíduos se humanizam através dessa interação social, através da apropriação de instrumentos simbólicos da cultura, e o sujeito é constituído em relação com o outro, né, onde a linguagem ela tem um papel muito importante dentro disso, mas principalmente que o sujeito ele é construído em relação com o outro, ou seja, no meio social. E na perspectiva da educação inclusiva, isso é muito importante, nós como professores entendermos que, principalmente os alunos com NER, com alguma deficiência, eles precisam sempre dessa mediação, porque